Aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao maravilhoso Espírito Santo, seu amigo pastor Charles Rodrigues, é um prazer estar aqui com todos vocês. Gente, hoje nós vamos falar sobre o dom de línguas. O dom de línguas, o dom que é dado por Deus através dessa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E há muitas pessoas que têm dúvida, não é? Elas acham que por não falarem na língua dos anjos, elas não têm o Espírito Santo. Então nós vamos hoje, à luz da palavra, tirar a dúvida de alguns irmãos que me mandam mensagens ou ao longo desses 26 anos me procuram e me perguntam: pastor, estou tão preocupado, eu acho que Deus não é comigo, eu acho que o Espírito Santo não é comigo, eu não tenho o Espírito Santo. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. E que o Espírito Santo, ele está neste mundo, ele tem um controle de tudo. Deus Pai está no céu, Jesus à sua direita, e ele está ressuscitado, é o nosso advogado, o Rei dos Reis, o pastor dos pastores, o bispo das almas, o nosso intercessor, o nosso sacerdote, e o Espírito Santo é o nosso amigo de todas as horas, o substituto de Jesus, o penhor da salvação. Agora, as pessoas confundem o dom de línguas com a presença, a pessoa do Espírito Santo. Porque uma coisa é o Espírito Santo estar sobre você, outra coisa ele está em você. E ele estando em você, ele pode dar a você dons espirituais. E dentre esses dons espirituais está o dom de falar em outras línguas. Então nós vamos aqui à luz da palavra, para que você saiba, você que entregou a vida a Jesus, você que confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo foi ele quem te convenceu do pecado, justiça e juízo. Ele está com você, você é de Deus, você foi chamado por Deus. Agora, talvez você não fale línguas e o inimigo tem embaralhado a sua cabeça para gerar dúvida na sua mente e, consequentemente, fazer você então ficar angustiado, frustrado, pensando que Deus não está com você. E isso é uma mentira. Deus está com você sim. Tanto é que você teme a Deus, entregou a vida a Jesus, você ama Jesus e você tem um interesse, você tem um desejo de receber mais de Deus e de receber o Espírito Santo. E Deus vê a nossa intenção, ele sonda o nosso coração. Sabe que há pessoas também que foram ensinadas a não crer na manifestação do Espírito Santo. Elas foram ensinadas assim, mas independente daquilo que você aprendeu, isso não pode nos separar, tá certo, meus irmãos? Independente daquilo que você acha ou crê, isso não que esse ensinamento não venha nos separar, mas venha então tirar as dúvidas daqueles que amam a Deus, amam o Espírito Santo, querem receber o dom de línguas, não receberam o dom de línguas e acham que não tem o Espírito Santo ou que não tem a salvação. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos aqui à luz da palavra de Deus, tema de hoje, como eu falei, é o dom de línguas. Gente, você que está me assistindo no YouTube, dá um joinha, dá um like, se inscreve aí, tá? No nosso canal e compartilha com o maior número de pessoas que também tem essa dúvida no coração. Vamos ganhar almas. Vamos aqui em Marcos 16, 17. Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Olha só. Falarão novas línguas. Pegarão serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum se impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Então, pegar em serpentes não é literalmente se procurar aí a mamba, não é? Negra, ou a naja, ou seja lá qual for a cobra, e você manusear. Não é isso. Isso aqui chama-se a autoridade que você tem contra a serpente, contra o diabo. Também esse veneno mortal é que na época dos reis, muitos reis eram envenenados. E se por algum motivo algum cristão,
não é, fosse envenenado na época, como Paulo foi picado por uma serpente, ou se algum cristão, de alguma maneira, tentasse sabotar a vida deles, isso aqui é proteção na sua caminhada. Isso não quer dizer que você vai tomar um copo de veneno. Isso é tentar a Deus, não é? As pessoas... uma vez uma senhora me perguntou assim, pastor, está escrito, direis a este monte, lança-te ao mar e assim se fará? Isso é literal? Não é literal, não é? Pode ser literal também, se Deus quiser fazer, mas não é literal. Esse monte representa circunstâncias da vida, problemas que se levantam contra nós. Então, literal é isso aqui: expulsar demônios, impor as mãos sobre os enfermos, e os doentes, os enfermos, ficarão curados. Então, aqui diz: falarão novas línguas. Que novas línguas são estas? Vamos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 5. Vamos ver o que aconteceu, porque Jesus disse: olha, não vão para lugar algum. Ele disse lá em Atos, capítulo 1, Jesus ressuscitado, foi visto por mais de 500 irmãos, ficou 40 dias em carne e osso, comendo com eles e ensinando a eles. E Jesus disse: não vão pregar agora, não saiam aí fazendo esse trabalho que vocês faziam quando eu estava com vocês. Esperem que do alto vocês serão revestidos de poder, porque vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas na Judéia, na Galiléia, em Cafarnaum, até os confins da terra. E aqui se cumpriu. Não é? Eles ficaram 10 dias em oração, 10 dias ali esperando a festa de Pentecostes, e havia em Jerusalém, Atos 2:5, havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo, uma festa em Israel que reuniu pessoas de todas as nações do mundo. Então, havia pessoas que falavam vários idiomas ali. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Então aqui, esse dom aqui foi algo, sabe, tremendo que aconteceu no Pentecostes. Porque Pedro, João, Tiago, não é? Os discípulos que estavam ali, 120 pessoas, foram batizadas com o Espírito Santo. Então, as pessoas que estavam de outras nações ouviam claramente. Por exemplo, se falasse a língua portuguesa naquela época, havia um discípulo ali falando em línguas, no idioma em português, e você iria entender os mistérios de Deus na sua própria língua materna, não é? Então havia gregos, havia ali africanos, havia pessoas de várias nacionalidades que falavam várias línguas e dialetos da época, e as pessoas ouviam falar em sua própria língua materna. Então, esse dom aqui, não é, do Espírito Santo, realmente eram idiomas. Não era uma língua em mistério, a língua dos anjos. Não, não, não. Nesse caso aqui, de Atos 2:5, eram idiomas, e está muito claro aqui, que as pessoas de várias nações os entendiam, os ouvia falar em cada um no seu próprio idioma. Vamos aqui, não é? Em Atos, eles foram batizados pelo Espírito Santo, e aqui diz, repare, olha só o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Pois o Espírito, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Aqui está falando sobre os dons espirituais. Uma coisa é quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre você. Depois que ele está sobre a sua vida, o Espírito Santo prepara a sua mente para estar em você. E ele estando em você, selando você, então você pode receber um desses dons.
Se você não falar em línguas, ele te der um outro dom, não fique preocupado com isso. Mas você pode pedir o dom de línguas. Eu recebi o dom de variedade de línguas, não é? Você pode pedir o dom de línguas, o dom de profetizar, não é? Paulo mandou pedir o dom do amor, é o melhor dom. Então não fique preocupado, deixe o Espírito Santo, que ele é responsável, ele sabe como te utilizar na obra de Deus. Ele sabe, cada ferramenta é usada de acordo com a vontade do Senhor. Então, você faz parte do corpo de Cristo, cada membro do corpo, do nosso corpo é importante. Nossos braços são importantes, nossas mãos são importantes, os olhos, não é? As orelhas de abano, tudo é importante no reino de Deus. Deus quer usar você. Então não fique preocupado com isso não. Então diz assim, ó, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. E a outra pessoa, pelo mesmo Espírito Santo, a palavra de conhecimento. A outro, a fé. 1 Coríntios 12, 8 até o versículo 11. A outras pessoas, pelo mesmo Espírito, os dons de cura divina. Pelo único Espírito, pelo mesmo Espírito, a outro poder de operar milagres. A outro profecia, o dom de profetizar. A outro variedade de línguas. Olha só. É um dom. Isso não quer dizer que você não esteja salvo se você não receber. Você aceitou Jesus, confessou Jesus como seu Salvador, está se santificando, está no processo de santificação. Não é? O Espírito Santo vai te ajudar a renunciar. Cada dia é uma batalha contra o pecado que nos assedia todos os dias. Não é? Então, a santidade, a santificação é um processo ao longo da vida, para a sua vida inteira. Então, diz assim, ó. A outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são utilizadas pelo mesmo Espírito Santo. E ele as distribui, quem faz é ele, as distribui a cada um como ele quer. Então não é do jeito que você quer, nem do jeito que eu quero, mas é do jeito que o Espírito Santo quer. Quer ver uma coisa? Olha o que diz aqui, não é? Paulo está dando um exemplo aqui sobre pessoas que têm essa preocupação de, eu não falo em línguas, eu me sinto até estranho. Tem irmãos que dizem, rapaz, você não foi batizado ainda no Espírito Santo? Sim, você recebeu o Espírito Santo. Pode ter sido batizado no Espírito Santo e não ter recebido o dom de curar, ou o dom de profetizar, ou o dom de línguas, mas de repente recebeu um outro dom, o dom do amor, não é? O dom da caridade. Você recebeu o dom, não é, de fazer algo para o reino de Deus dentro da vontade do Espírito Santo. Vamos lá em 1 Coríntios 14, 13, tema de hoje, os dons de línguas. Por isso, quem fala em outra língua, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Se você fala em língua dos anjos, que já é diferente, essa língua aqui já é diferente do Atos 2, onde as pessoas, os discípulos, os 120, falavam em idiomas. Idiomas, não eram línguas em mistério, línguas angelicais, eram línguas terrenas. Mas foi dado um dom do Espírito Santo para que as pessoas ouvissem sobre as grandezas de Deus e elas ouvissem sua própria língua em Atos 2. Já aqui é diferente. Já aqui, o Espírito Santo já está falando sobre o dom de orar em línguas. Essa oração em línguas é aquela oração que você não consegue, você às vezes está fraco, triste. Quando você começa a falar em língua dos anjos, então o Espírito é quem ora por você com gemidos inexprimíveis, alimentando o teu subconsciente. Teu subconsciente começa a ser alimentado, fortalecido, e você começa a receber no seu espírito a força de Deus, porque é orar em mistério, é o Espírito intercedendo por você. Não é mais racional, não é uma oração racional, é uma oração que o Espírito Santo alimenta o teu espírito, tua mente, tua alma, o teu subconsciente é alimentado pelo Espírito Santo. É ele que ora por você, intercede por você. E tem mais. Quando ele intercede por você, Jesus, que é o nosso advogado, ainda intercede por você junto ao Pai. Então vamos lá. Aí diz assim, ó, Paulo diz, se você ora em línguas, ore também a Deus para você poder interpretar. Pois se eu oro em
uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, você não consegue entender nada do que você está orando em língua dos anjos. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, Paulo está dizendo o seguinte: por exemplo, nós falamos o português, ora em português e ora em língua dos anjos. Ora em português e ora em língua dos anjos. Quando você orar em língua dos anjos, você não vai entender nada. Sua mente fica infrutífera, mas o seu espírito está recebendo do alto, porque o Espírito Santo está orando, sabe, intercedendo por você, coisas que você não consegue expressar com palavras, ele está expressando a Deus, explicando tudo o que se passa dentro de você. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Tema de hoje, o dom de línguas. Porque há pessoas que têm dúvida. Pastor, eu não falo em línguas. Eu não tenho o Espírito Santo? Tem sim. Você aceitou Jesus? Pastor, eu tenho o Espírito Santo, mas eu tenho ele dentro de mim? Bem, quando você aceita, ele vem sobre você. A presença dele já está sobre você, sabe? Mas os discípulos receberam o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles. Então a presença estava sobre eles. Depois, no Pentecostes, a presença estava neles, dentro deles, quando receberam a fusão do Espírito. E depois vem a manifestação do Espírito, é diferente. A presença dele, sabe, sobre, depois o enchimento do Espírito dentro, e depois o Espírito Santo é quem vai se manifestar através de você para edificar as pessoas. Então, gente, não se preocupe, Deus não quer perder sua alma, tá bom? Ele sabe que você ama ele, sabe que você quer falar em línguas, peça a ele. Então, Paulo diz aqui, em 1 Coríntios 14, 18, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Paulo diz, olha, eu falo em mistério, viu? Eu falo mais que todos vocês. Todavia, na igreja, quando eu estou na igreja, eu prefiro 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas dos anjos. Que a língua dos anjos tem irmão que mede a espiritualidade em falar em línguas, não é? Quando você recebe o Espírito Santo, gente, sabe? Ah, eu pequei, o Espírito Santo, eu vou parar de falar em línguas? Não. O Espírito Santo, ele não vai abandonar você, porque você cometeu um deslize, um pecado. Ele não é covarde para abandonar você quando você está ferido. Agora, ele vai trabalhar em você para que haja arrependimento. Porque aí você pode apagá-lo, entristecê-lo, feri-lo. Porque ele é uma pessoa que está com você. E se você foi selado, ele está em você. E você não pode feri-lo. Entristecer uma pessoa que está com você 24 horas, sempre e para sempre. Então, ele vai tentar convencer você, não vai obrigar, mas vai convencer você no seu subconsciente que você está errado. Então sua consciência vai pesar, seu espírito vai pesar, você vai ficar entristecido para que você possa voltar, sabe, àquela vida de santidade que ele te chamou para a santidade, porque Deus é santo, o Espírito Santo é santo. E ele chama você para um processo de santidade até chegar à última transformação que vai garantir você, que você vai ficar garantido no céu para sempre, não é? E quando eu digo céu, sabendo que o céu vai descer à terra, a nova Jerusalém vai descer e Jesus vai reinar nesse mundo para sempre. Em nome de Jesus, uma outra mensagem. Vamos lá. E você encontra essa mensagem sobre o Novos Céus e Nova Terra também no YouTube, Pastor Charles Rodrigues. Então vamos lá. Bem, 1 Coríntios, veja que coisa, capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens. O que adianta eu chegar aqui e começar a falar em língua dos anjos para você? Se você entendeu, é porque você recebeu o dom de línguas. Eu não entendi nada, mas o meu espírito recebe. Se você não entendeu, eu falando em língua dos anjos agora. Então, o que adianta eu gastar aqui 10, 20 minutos ou 30 falando em língua dos anjos se você não vai entender nada do que o Espírito Santo está falando? Então, eu falei edificando a mim mesmo. E Paulo está dizendo aqui, ó, pois quem fala em outra língua não fala às pessoas.
Não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mistérios. Eu pedi a Deus. Falei, Deus, eu quero dom de línguas. Eu quero falar em variedade de línguas. Eu quero um enchimento do Espírito Santo. Mas suponhamos se Deus não me desse, e me desse outros dons, menos o dom de variedade de línguas, não quer dizer que quem tem um dom de línguas é mais espiritual, é mais forte espiritualmente, não. Deus, ele opera tudo em todos, ele está com você, tá certo? Se você tem um desejo de dom de línguas, ele conhece, peça, mas não tenha dúvida que Deus está com você, mesmo sem você ter esse dom de línguas. O dom de línguas não é a salvação, tá certo? Você está salvo se você fez a aliança com Deus. Vamos lá. 1 Coríntios 14, versículo 4. Deixa eu ver se eu já falei aqui. Bem, vou repetir. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas quem prega, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que vocês profetizem, que vocês preguem. Quem profetiza, quem prega, é maior do que aquele que fala só em línguas, a não ser que as interprete. Não é? Você interpretou, então você, não é? Graças a Deus, para que a igreja seja edificada, receba conhecimento. 1 Coríntios 14, 27. Se, porém, alguém fala em línguas, em língua, deve falar 2, no máximo 3, para não bagunçar o culto, gente. Está lá o pastor pregando, o outro se levanta, começa a falar em línguas, o outro começa a cortar laço, começa o mistério, o pastor não prega mais nada e fica aquela coisa na igreja, sabe? Um fala em línguas ali, outro aqui, e começa, sabe? Mas tem que estar liberdade ao Espírito Santo. Aí interrompeu a pregação. Então Paulo está dizendo o seguinte, ó. Se porém alguém fala em língua, deve falar 2, no máximo 3 pessoas. E alguém deve interpretar também. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Falando baixinho, não é? Consigo mesmo, em mistério, sem atrapalhar o culto, sem tirar a atenção dos irmãos, porque parece que é uma competição. Quem dá um glória é mais alto, quem fala mais em línguas é mais poderoso, é mais espiritual. E Paulo está dizendo, não, gente, isso é imaturidade. Tem que ter maturidade na igreja, não pode bagunçar o culto, não. Vamos lá aqui, ó. 1 Coríntios 14, 39. Gente, com todo respeito, eu estou aqui dentro da palavra de Deus. Você tem todo o direito de discordar. Né? Eu sou pentecostal, falo em línguas. Né? Muitas das vezes fico 1 hora por dia, 2 horas. Já fiquei madrugada inteira. Quem me conhece já sabe que eu já fiquei madrugada falando em línguas, tocando instrumentos. Eu gosto de tocar um pouquinho violão, teclado, falando em língua dos anjos. Mas eu e Deus, alguns irmãos de longe ouvindo, não é? Oração de vigília na praia. Nós vamos muito à praia aqui, ao Pontal e Maria Farinha. Ou vigília na igreja, onde é só de oração, não de pregação, não é? Mas se é uma reunião de pregação, eu vou na igreja para pregar, ouvir a palavra, eu não vou ali ouvir a palavra, você está pregando e eu estou falando em línguas altas, chamando a atenção para mostrar que eu sou espiritual, porque Deus me tomou. Não, 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 não. Eu vou respeitar, eu quero entender a mensagem, a pregação. E se você estiver pregando, você quer também estar conectado, recebendo o pão quentinho do céu para transmitir aos irmãos. Então Paulo está dizendo isso, não é? Agora, para encerrar por hoje, 1 portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o pregar, o profetizar. E não proíbam o falar em língua. Você tem que ter liberdade. A igreja, no nosso ministério, por exemplo, os irmãos têm liberdade. Domingo foi uma bênção. As pessoas começaram a falar em línguas, mas na hora certa, na hora da busca ao Espírito Santo, da adoração ao Espírito Santo, os irmãos começaram a falar em línguas, eu também, e foi a igreja chorando, clamando a Deus. Foi um mover muito grande. Mas na hora da pregação, ouvimos glória a Deus, aleluia, mas tudo no tempo certo, para que a mensagem, nós falamos domingo, por exemplo, sobre como será a nossa vida no céu, como será o nosso corpo lá no céu, e quando a igreja descer para cá,
a Nova Jerusalém, como é que vai ser nossa vida aqui nesse mundo? Então, essa pregação está no YouTube também, Pastor Charles Rodrigues, tá bom? Agora, os irmãos ficarem em silêncio ali para aprender e receber, sabe? E é muito importante isso. Então, Paulo está dizendo, olha, busquem com dedicação. Você pode buscar o dom que você quer, sabe? O dom de cura, de libertação, o dom de profecia, o dom, enfim, o Espírito Santo vai te dar, mas ele quer ver o desejo no seu coração de buscar, né? Tem que pagar preço, tem que cavar, meu irmão. Então diz assim, ó, não proíbam de falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e organização, com ordem. Tá certo, meus queridos? Um beijo para vocês, amo vocês. Deus abençoe a sua vida, no poderoso nome de Jesus Cristo.